O ar no corredor do hospital Dona Estefânia parecia mais denso do que o habitual, pesado com o cheiro a desinfetante e um eco distante de choros de criança. As luzes brancas do teto pareciam exageradas, quase ofensivas. Era meio da noite ou o que restava dela, e a minha vida, ou o que eu pensava que era a minha vida, estava a implodir em câmara lenta. O telefone vibrou de novo no meu bolso. Era o Pedro. Sei que era ele. Sei que era ele a ligar, pela 10ª vez, para me implorar para ir até a empresa. João, por favor, a situação é gravíssima. A sua voz, antes, um eco nítido na minha mente, tornara-se agora um ruído distante, quase insignificante. Mas eu não conseguia ir. Não podia. Os meus olhos não se desviavam da porta semiaberta do quarto pediátrico. Lá dentro, a minha Sofia. Pequenina, vulnerável, deitada na cama do hospital, com tubos e monitores, lutando contra uma pneumonia teimosa. A sua mãozinha, quando não estava a agarrar o coelhinho de peluche, esticava-se num gesto inconsciente a procurar a minha. E eu, ali, preso entre o dever, que era a minha vida inteira até há pouco tempo, e um amor tão avassalador que me tirava o fôlego. Não. Desta vez não. Não ia escolher a empresa. Tinha de haver outra maneira. Tinha de haver. Olhei para a Ana, sentada, a cabeça encostada à parede, o rosto pálido e os olhos marejados de cansaço e preocupação. A imagem dela, ali, trouxe-me à mente outra. Tinha de ter sido há uns meses, não, mas 4 semanas. Foi há 4 semanas que tudo começou. Ou que recomeçou, devia dizer. Tudo começou de verdade quando eu estava a sair do edifício da Inovação Teixeira, ali no Parque das Nações, em Lisboa. Eu, João Teixeira, 30 e poucos anos, o CEO de uma das startups de tecnologia mais promissoras do país, a minha Inovação Teixeira, que tinha começado num apartamento minúsculo no bairro Alto e agora ocupava 3 andares de um arranha-céus reluzente. O meu dia estava a ser como sempre. Reuniões, contratos, milhões em jogo. A vida que eu tinha planeado nos mínimos detalhes desde a faculdade. Café na mão, pasta de documentos na outra. A postura confiante de quem sente o peso e o valor no mercado. Aquele dia prometia novos investimentos. Estava tudo milimetricamente calculado. Mas a vida, às vezes, gosta de nos lembrar que não controlamos nada. Ou quase nada. Quando me aproximei da porta de vidro, notei algo. Uma figurinha, pequena, casaco vermelho, mochila colorida às costas, uns caracóis castanhos e uns olhos grandes e expressivos. Devia ter uns 5 anos? Ela observava o interior do edifício com uma curiosidade quase desafiadora. Olhei à volta, à procura de um adulto. Ninguém. Estava sozinha, ali na porta da minha empresa, como se estivesse à minha espera. Fiquei intrigado e um pouco apreensivo. Abri a porta e baixei-me para ficar à altura dela. Olá, disse eu. Estás perdida? Ela sorriu. Faltava-lhe um dente da frente. Não, vim à sua procura. A minha testa franziu-se. A minha procura? Como sabes quem eu sou? Tenho uma fotografia sua no diário da minha mãe. Ela chora todas as noites a segurá-la, mas nunca me disse por quê. Respondeu, a balançar nos calcanhares. Vi a sua cara no jornal. O meu coração disparou. Uma criança. Veio à minha procura por causa de uma fotografia. Como se chama a tua mãe, querida? Eu sabia que não devia ter perguntado daquela forma, mas a curiosidade era maior. Ana Silveira. O nome atingiu-me como um relâmpago. Ana. 5 anos. Sim, tinha sido há 5 anos que eu tinha ouvido esse nome pela última vez. 5 anos desde que ela desapareceu da minha vida após a nossa última discussão. A memória ainda ardia como se fosse de ontem. Ana Silveira, repeti, sentindo a boca seca. E qual é o teu nome? Sofia, respondeu a menina com a maior naturalidade. Sofia Silveira. Tenho 5 anos. Estendeu a palma da mão aberta, orgulhosa por saber contar. 5 anos.
Exatamente o tempo que tinha passado desde que a Ana e eu nos tínhamos separado. As contas eram demasiado óbvias para serem ignoradas, mas a minha mente recusava-se a processar a implicação. Sofia, como é que chegaste aqui? A tua mãe sabe que estás aqui? Ela abanou a cabeça. Vim sozinha. Queria conhecê-lo. Engoli em seco. Olhei à volta, preocupado. Uma criança sozinha a vaguear por Lisboa. Aquilo era uma irresponsabilidade. E a tua mãe? Onde é que ela está agora? A trabalhar. Ela trabalha muito. Voltei a atenção para a Sofia, que me observava com uma intensidade que me desestabilizava. Havia algo familiar naquele olhar, algo que eu reconhecia de algum sítio. Por que é que me vieste procurar, Sofia? A menina ajeitou a mochila nos pequenos ombros antes de responder. Tem uma fotografia sua no diário da minha mãe. Ela chora todas as noites a segurá-la, mas nunca me disse por quê. As palavras atingiram-me com força. A Ana a chorar por minha causa. Depois de tanto tempo, a culpa que eu tinha enterrado durante anos voltou com força total. Senti os olhos a arderem. A tua mãe, ela... Eu não conseguia formar uma pergunta coerente. A minha mente era uma confusão de pensamentos e emoções. Por que é que fazes a minha mãe chorar? Sofia perguntou, inclinando a cabeça com curiosidade genuína. Vocês zangaram-se? A simplicidade da pergunta quase me destruiu. Como explicar a uma criança de 5 anos as complexidades das decisões adultas? As consequências de colocar a ambição acima do amor? É complicado, Sofia. Coisas de gente grande, disse finalmente. A mamã também diz isso quando não quer responder. Sofia fez uma cara adorável de frustração. Não pude evitar um pequeno sorriso, apesar da turbulência no meu peito. Havia algo irresistível na honestidade da criança. Gostas de sumo, Sofia? Perguntei de repente. Os olhos da menina brilharam. Sim, morango é o meu preferido. Que tal irmos beber um sumo aqui perto? Não devias estar sozinha na rua. Sofia acenou com a cabeça entusiasmada. Numa pequena pastelaria ao lado do edifício, observei a Sofia a beber o seu sumo de morango. Balançava as pernas na cadeira que era demasiado grande para ela, falando animadamente sobre a sua professora, as amigas da escola e o seu desenho animado favorito. Eu mal conseguia concentrar-me. A minha mente corria processando possibilidades e pesando as consequências. Os traços da Sofia, a sua idade, a coincidência do tempo, tudo apontava para uma conclusão que eu dificilmente conseguia aceitar. A tua mãe alguma vez fala de mim? Perguntei, interrompendo o monólogo da menina sobre unicórnios. Sofia abanou a cabeça. Nunca. Ela só chora com a fotografia e tem o seu nome escrito atrás. Senti um nó na garganta. Onde é que a tua mãe trabalha, Sofia? Num café, respondeu. O café Pássaro Azul. Ela faz sandes e serve cafés. Um café? Ana Silveira, a talentosa designer que eu tinha conhecido na faculdade, a servir à mesa. A culpa apertou-me ainda mais. Gostas de gelado, Sofia? Tentei mudar de assunto, incapaz de lidar com mais revelações. Sim, chocolate. Ótimo. Vamos comer um antes que voltes para casa. Enquanto a Sofia desfrutava do seu gelado, tentei fazer sentido de tudo. Aquela menina à minha frente poderia ser a minha filha? A ideia era tão assustadora quanto emocionante. A tua mãe vai ficar preocupada se não voltares depressa, disse eu, a verificar o relógio. Sofia lambeu um pouco de chocolate da sua colher. Encontro-a no trabalho. Sei o caminho. Não, eu posso levar-te. Fiquei alarmado com a ideia da menina andar sozinha novamente. Não é preciso. Moro aqui perto. Vou lá muitas vezes. Sofia sorriu com confiança. E a mamã não me pode ver consigo. Fica zangada. O comentário atingiu-me profundamente. Claro, a Ana ficaria furiosa se soubesse que a Sofia me tinha procurado, mas deixá-la ir sozinha.
Não, Sofia, não é seguro uma criança andar sozinha pela cidade. Mas eu vim sozinha, encolheu os ombros, e sei o caminho. Antes que eu pudesse insistir, a Sofia saltou da cadeira, agarrou a mochila e aproximou-se de mim. Obrigado pelo sumo e pelo gelado. Você é simpático. Não sei por que é que a minha mãe chora. E sem mais uma palavra, a menina correu para a porta. Levantei-me para a seguir, mas algo me deteve. O medo de confrontar a Ana, o passado, as consequências das minhas escolhas. Através da janela da pastelaria, observei a Sofia atravessar a rua cuidadosamente e misturar-se na multidão do passeio oposto. Em segundos, estava fora de vista. Voltei ao meu lugar, atordoado. Uma menina apareceu do nada, virou a minha vida de cabeça para baixo com umas palavras inocentes e desapareceu como um sonho. O café pássaro azul. Ana a trabalhar como empregada de mesa. Uma fotografia guardada durante 5 anos, lágrimas noturnas. E a Sofia Silveira, 5 anos, com os mesmos olhos que eu via no espelho todas as manhãs. Tirei o telemóvel, abri a aplicação de mapas e digitei Café Pássaro Azul. O resultado mostrou um estabelecimento simples a poucos quarteirões de distância, ali para os lados do Saldanha, se bem me lembro. Desisti da reunião que tinha em meia hora. Desisti de todos os compromissos daquele dia. Nada parecia tão importante agora. Com um nó na garganta e a mente cheia de perguntas sem resposta, deixei a pastelaria. O nome da Ana ecoava nos meus pensamentos. Ao lado dele, um novo nome que poderia mudar a minha vida para sempre. Sofia. Não consegui dormir naquela noite. Como poderia? O encontro com a Sofia reabrira uma ferida que eu pensava ter sarado anos atrás. Deitado no escuro do meu apartamento no 15º andar, com as luzes da cidade a piscar através das janelas panorâmicas, olhava para o teto. Ana Silveira, um nome que nunca arrefecera na minha memória, por mais que eu tentasse esquecê-lo. Revirei-me pela 100ª vez e agarrei o telefone. Eram 3 da manhã, desisti de tentar dormir e fui para a cozinha fazer café. Enquanto a máquina trabalhava, apoiei-me no balcão de mármore, deixando as memórias voltarem. 5 anos atrás, a Ana e eu estávamos juntos há quase 2 anos. Ela estudava para o mestrado em literatura na Nova, e eu tinha acabado de fundar a Tech Vision, ou melhor, a Inovação Teixeira, com o meu amigo de faculdade, o Pedro. Vais conseguir, a Ana costumava dizer todas as manhãs, antes que eu saísse para mais um dia, lutando para manter a pequena startup viva. Eu acredito em ti. E eu acreditava nela. Acreditava tanto que quando o momento crucial chegou, cometi o maior erro da minha vida. Agarrei a chávena de café e fui para a janela, observando a cidade que nunca dormia, os edifícios, as luzes, as ruas vazias àquela hora. Talvez em algum lugar lá embaixo, numa daquelas milhares de janelas, a Ana também estivesse acordada. O café tinha um gosto amargo, exatamente como a memória daquele dia. A oportunidade que surgiu exigia uma escolha que eu fiz sozinho, sem consultar a Ana, sem considerar o que significaria para ela. Assinei o contrato, pensando no futuro da empresa, nas possibilidades, no sucesso que eu sempre sonhara. Mas a Ana não compreendeu. Não foi a decisão em si que a feriu tão profundamente. Foi a forma como eu a excluí, como se a sua opinião não importasse. Escolheste o dinheiro e o prestígio, disse ela. Tudo bem, é teu direito, mas escondeste-me até ser tarde demais. Fechei os olhos. As palavras dela ainda ecoavam na minha mente como se as tivesse dito ontem. Confiei em ti, continuou ela naquele dia, com lágrimas nos olhos, e nem tiveste a decência de me incluir na decisão. Ela tinha razão. Eu tinha feito a minha escolha sem ela, com medo de que ela me convencesse do contrário. Mas no processo, perdi algo muito mais precioso. Uma semana depois, ela tinha desaparecido da minha vida. Sem gritos ou drama. Ela apenas levou as suas coisas e partiu, deixando as chaves na mesa com uma simples nota. Adeus.
Terminei o café e coloquei a chávena na máquina. A decisão mudou a inovação Teixeira, que agora valia milhões. Mas a que custo? E agora uma menina de 5 anos aparecia à minha porta. Sofia Silveira, com os mesmos olhos verdes intensos da Ana, a mesma inclinação de cabeça, a mesma forma de franzir a testa quando se concentra. Agarrei no meu portátil e instalei-me no sofá. Precisava de a encontrar. Uma rápida pesquisa online por Ana Silveira deu milhares de resultados. Adicionei o nome da cidade, filtrei por imagens, redes sociais, nada que se parecesse com ela. A Ana nunca tinha sido muito ativa online, mas depois de quase 1 hora de pesquisa, encontrei um perfil numa rede profissional. Ana Silveira, gerente no Café Pássaro Azul. A foto era pequena, mas era ela. O mesmo sorriso subtil, o mesmo cabelo castanho, agora um pouco mais curto. O Café Pássaro Azul ficava a uns 20 minutos de carro do meu escritório. Estudei o endereço memorizando-o. Amanhã iria lá. Precisava de entender por que é que a Sofia tinha aparecido na minha vida agora. Precisava de saber por que é que a Ana ainda chorava ao olhar para a minha fotografia. Mais do que tudo, precisava de saber se aquela pergunta que me martelava a cabeça desde que vi os olhos verdes da Sofia tinha algum fundamento. Voltei para a cama e deitei-me sabendo que o sono não viria. Amanhã chegaria em breve e com ela o confronto com um passado que eu nunca tinha realmente deixado para trás. O Café Pássaro Azul não era o que eu esperava. Depois de uma noite sem dormir e uma manhã a cancelar reuniões, eu imaginei um lugar simples, talvez até um pouco gasto. Em vez disso, encontrei um local charmoso com grandes janelas, mesas de madeira clara e plantas penduradas no teto. Um lugar acolhedor que combinava com a Ana. Parei do outro lado da rua, observando o movimento. O café estava cheio. Através do vidro, vi pessoas a trabalhar em portáteis, casais a conversar, uma senhora mais velha com um pequeno cão a dormir aos seus pés, mas nenhum sinal da Ana. Atravessei a rua e empurrei a porta, recebido pelo aroma de café e pão fresco. Uma jovem empregada sorriu-me. Bom dia, mesa para um? Na verdade, hesitei. Procuro a Ana Silveira. Ela trabalha aqui? A expressão da empregada mudou subtilmente. A Ana é a gerente. Ela está no escritório dos fundos. Quer que a chame? Por favor. Escolhi uma mesa de canto onde podia ver tanto a porta da frente quanto a porta que dava para o fundo. O meu coração batia e percebi que estava a cerrar os punhos debaixo da mesa. 5 anos. 5 longos anos. Depois, via. A Ana saiu dos fundos, ainda a olhar para algumas notas num bloco. O seu cabelo castanho estava preso num coque simples, algumas mechas soltas a emoldurar o seu rosto. Vestia uma camisa azul clara com o logótipo do café e calças de ganga. Parecia mais velha, claro, mas ainda era a Ana, a mesma postura elegante, a mesma forma determinada de andar. Levantou os olhos e reparou em mim. Por um breve momento, a sua expressão revelou surpresa e algo mais. Medo, antes que endurecesse numa máscara neutra. João, disse ela ao aproximar-se. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Olá, Ana, respondi, levantando-me. Permanecemos assim por alguns segundos, apenas a olhar um para o outro. Notei as pequenas rugas nos cantos dos olhos que não existiam antes. O ligeiro cansaço na sua postura. Posso sentar-me? Perguntei finalmente. Ela acenou com a cabeça, sentando-se à minha frente. As suas mãos, notei, estavam firmemente unidas sobre a mesa. Como me encontraste? Perguntou a Ana, a voz controlada e profissional. Pensei em mentir, mas qual seria o objetivo? A Sofia encontrou-me ontem. Os olhos da Ana arregalaram-se e, por um momento, a máscara profissional desapareceu, revelando puro pânico. O quê? Como? Ela apareceu à porta da Inovação Teixeira quando eu estava a sair. Ela disse, hesitei sem saber como continuar. Decidi ser honesto.
Ela disse que choras ao olhar para uma fotografia minha. A Ana empalideceu, os dedos a apertarem o próprio pulso com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Onde está ela? Onde a deixaste? A sua voz tremeu ligeiramente. Calma, ela está bem. Conversamos um pouco, tomamos um batido e depois ela foi-se embora. Ela disse que pensavas que ela estava em casa de uma amiga. A Lia, murmurou a Ana, fechando os olhos brevemente. Ela disse que ia brincar à casa da Lia. Um silêncio desconfortável pairou entre nós. Eu queria perguntar diretamente, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Ela tem os teus olhos, disse finalmente. A Ana abriu os olhos e olhou para mim, o rosto uma mistura de raiva e dor. O que queres, João? Depois de 5 anos, o que procuras? A verdade, respondi simplesmente. A Sofia é minha filha? A Ana desviou o olhar, olhando para um grupo de estudantes a entrar no café. Por que é que isso importa agora? Tu tens a tua vida, eu tenho a minha. Não precisamos de complicar as coisas. Ana, inclinei-me baixando a voz. Tenho o direito de saber se ela é minha filha. Não tens direito nenhum. A Ana interrompeu, os olhos voltando para mim agora frios. Perdeste qualquer direito quando decidiste assinar aquele contrato sem sequer me consultar. Quando trataste a nossa relação como algo descartável. As suas palavras doeram mais do que eu esperava, porque eram verdade. Cometi um erro, admiti. Um erro terrível. Mas isso foi há 5 anos, Ana. E em 5 anos, nunca tentaste encontrar-me, nunca ligaste, nunca mandaste um e-mail. Nada. Mais um silêncio. Desta vez mais pesado. Nunca me deste a oportunidade de explicar, disse finalmente. Simplesmente partiste. O que havia para explicar? Sussurrou ela. Já tinhas feito a tua escolha. Eu queria discutir, dizer que não sabia as consequências, que me arrependia todos os dias desde então. Mas não era a altura. Algo mais importante estava em jogo. Ana, por favor, a Sofia é minha filha? Ela olhou para mim por um longo momento, como se estivesse a avaliar algo dentro de mim. Tenho de voltar ao trabalho, disse finalmente, levantando-se. E tu provavelmente tens uma empresa para gerir. Levantei-me também, frustrado, mas determinado a não fazer uma cena. Isto não acabou, Ana. Não posso simplesmente ignorar o que aconteceu. Funcionou durante 5 anos, respondeu ela, mas a sua voz não tinha convicção. Antes que eu pudesse responder, a empregada que me tinha cumprimentado aproximou-se. Ana, o fornecedor de café está ao telefone. A Ana acenou com a cabeça, agradecida pela interrupção. Eu atendo, virou-se para mim. Adeus, João. Até breve, Ana, respondi. Ela hesitou um momento como se estivesse prestes a dizer algo mais, mas depois virou-se e caminhou rapidamente para o escritório dos fundos. Permaneci ali por alguns segundos a processar o nosso encontro. Ela não o confirmara, mas também não o negara, e só isso já era uma resposta. Tirei a carteira e deixei uma gorjeta generosa na mesa, juntamente com um cartão de visita com o meu número pessoal rabiscado no verso. Ao lado da caixa, vi um pequeno expositor de chocolates artesanais. Escolhi um com um invólucro colorido e pedi um pedaço de papel. Com a minha letra firme, escrevi: para a menina com o sorriso encantador do seu amigo. Entreguei o chocolate e a nota à empregada. Por favor, entregue isto a Sofia Silveira. Ela é a filha da Ana. A empregada sorriu. Eu sei, a Sofia. Ela vem aqui depois da escola. Entrego-lhe assim que ela aparecer. Obrigada. Deixei o café sentindo o ar fresco no rosto. O encontro não me tinha dado respostas, mas agora eu tinha a certeza de que não desistiria até saber toda a verdade. Sinto que preciso de parar um pouco aqui e falar convosco, a sério. Toda esta história, a menina a aparecer do nada, a Ana a chorar por uma fotografia, e eu ali, o magnata da tecnologia,
a sentir-me mais perdido do que alguma vez me senti no meio de uma fusão milionária. É tão surreal, não é? Quem é que espera que uma criança de 5 anos apareça à porta da sua empresa, mudando tudo? Eu, na altura, lembro-me de pensar, isto só acontece em filmes. E, no entanto, era a minha vida. E era esquisito, como se o universo, ou o que quer que seja, tivesse decidido que a minha vida perfeita demais precisava de um abanão. Como um puzzle, e de repente alguém atirou mais umas peças em cima da mesa. E as peças eram a Sofia e a Ana, né? Bom, era um caos, mas um caos. Bem-vindo de certa forma. Não sei, continuo a não saber para ser honesto. Mas pronto, voltando à parte em que a minha cabeça dava as voltas, sem parar. A que ponto podemos controlar o que somos? A Sofia balançava as pernas na cadeira alta do café, mordiscando a sua sandes mista, enquanto observava a mãe organizar algumas faturas ao balcão. Era quinta-feira, um dia em que ela saía mais cedo da escola e passava sempre as tardes no Café Pássaro Azul, enquanto a Ana trabalhava até o fecho. Mamã, chamou a Sofia quando a Ana se aproximou para ver se ela precisava de alguma coisa. Adivinha o que a Lucy me deu hoje? A Ana sorriu, colocando um caracol rebelde atrás da orelha da filha. O quê, querida? Um chocolate, exclamou a Sofia, os olhos a brilhar. Ela disse que um homem simpático o deixou para mim ontem. O sorriso da Ana congelou. Tinham passado 3 dias desde o seu encontro com o João, e ela tentara fingir que nunca tinha acontecido. Ligara 2 vezes para a mãe da Lia para ter a certeza de que a Sofia tinha estado mesmo lá naquele dia. E a amiga confirmou, intrigada com a insistência da Ana. A Sofia deve ter ido à Inovação Teixeira antes ou depois de visitar a amiga. Que homem, Sofia? Perguntou ela, tentando manter a voz calma. O meu amigo, respondeu a Sofia entusiasmada. Ele deixou uma nota também. A Lucy disse que ele disse que era para a menina com um sorriso encantador. A empregada aproximou-se com um ar apologético. Desculpe, Ana. Devia ter lhe dito, mas estava tão ocupada ontem. Era o rapaz que veio à sua procura. Ele deixou o chocolate e a nota para a Sofia. A Ana sentiu uma mistura de irritação e algo que ela não queria admitir. Algo como ternura. Tudo bem, Lucy, não há problema, respondeu, forçando um sorriso. Quero vê-lo de novo, mamã, anunciou a Sofia, lambendo os dedos sujos de queijo. Ele é simpático e comprou-me um batido enorme. Sofia, mal conheces esta pessoa. A Ana tentou argumentar. Não podemos simplesmente... Mas ele é teu amigo, certo? Interrompeu a Sofia com aquela lógica infantil que sempre deixava a Ana sem resposta. Tens a fotografia dele? Via no teu diário. A Ana sentiu o rosto aquecer, consciente do olhar curioso da Lucy. Acenou para a empregada, indicando que tinha a situação sob controle. Falamos sobre isto mais tarde, ok? Termina a tua Sandes. Mas a Sofia não era conhecida por desistir facilmente. Por favor, mamã, só um bocadinho. Ele contou uma história muito engraçada sobre um cão que comia meias. A Ana suspirou, reconhecendo a derrota. A Sofia continuaria a insistir e acabaria por aparecer sozinha na Inovação Teixeira novamente se não conseguisse o que queria. Além disso, se o João realmente era... Se ele realmente era... Ela não conseguiu completar o pensamento. Vou pensar nisso, Sofia. Agora, por favor, termina a tua Sandes. Naquela noite, depois de deitar a Sofia, a Ana sentou-se na pequena sala do seu apartamento, telefone na mão, a olhar para o cartão de visita do João, o seu número pessoal rabiscado no verso com aquela letra familiar. 5 anos. 5 anos a construir uma vida sem ele, a criar a Sofia sozinha, a engolir o orgulho para pedir ajuda aos pais quando teve de voltar para a faculdade. 5 anos a convencer-se de que era melhor assim. E agora ele estava de volta. Antes que pudesse mudar de ideias, digitou uma mensagem. A Sofia quer ver-te de novo. Sábado, às 15h.
no jardim do príncipe real. 1 hora, não mais. Ana. A resposta veio quase imediatamente. Estarei lá, obrigado, Ana. Nada mais. Ela sentiu um aperto no peito, lembrando-se de como antes trocavam mensagens intermináveis cheias de piadas internas e afeto. Agora eram reduzidas a trocas frias e práticas. Talvez fosse melhor assim. O sábado amanheceu ensolarado, o que a Ana considerou um sinal de que, pelo menos, o tempo não estava contra ela. A Sofia estava tão animada que acordara às 6 da manhã, perguntando a cada meia hora se era hora de ir ao parque. Lembra-te, Sofia, é apenas 1 hora, repetiu a Ana, ajudando a filha a escolher uma roupa. E eu estarei lá o tempo todo. Posso levar o senhor fofo? Perguntou a Sofia, segurando o seu coelho de peluche favorito. Claro que sim. Às 14h30 já estavam no parque. A Sofia corria pelo parque infantil, subindo e descendo escorregas, enquanto a Ana se sentava num banco próximo, a verificar o relógio a cada 2 minutos. Às 14h50, viu-o. O João caminhava pelo caminho de pedra, de jeans e uma camisa azul simples. Parecia nervoso, varrendo a área até avistar a Sofia no parque infantil. O seu rosto iluminou-se ao vê-la, e a Ana sentiu algo revirar-se dentro dela. Sofia, chamou ela, vem aqui 1 minuto. A menina escorregou do baloiço e correu para a mãe. A Ana apontou discretamente para o João, agora a poucos metros de distância. O teu amigo chegou. Os olhos da Sofia arregalaram-se de emoção. Posso ir? Posso ir? Sim, mas fica onde eu te possa ver, ok? A Sofia não respondeu. Correu em direção ao João, o senhor fofo a balançar na sua mão. A Ana observou enquanto o João se agachava para ficar ao nível da menina, sorrindo enquanto a Sofia começava uma tagarelice ininterrupta, mostrando-lhe o coelho de peluche. Mantendo alguma distância, a Ana observou a interação deles. O João parecia genuinamente interessado em tudo o que a Sofia dizia, respondendo com entusiasmo e fazendo perguntas que a faziam rir. Depois de alguns minutos no parque infantil, ele apontou para algo além do parque, olhando questionadoramente para Ana. Ela entendeu a pergunta silenciosa e acenou com a cabeça, relutantemente. O João pegou na mão da Sofia e eles deixaram o parque infantil, seguindo para uma pequena rua comercial ao lado do parque. A Ana seguiu a uma distância segura. Para sua surpresa, em vez de irem para o parque, como combinado, o João levou a Sofia a uma colorida livraria infantil na esquina. A Ana parou lá fora, observando através da montra enquanto entravam. A livraria Contos e Encantos era um lugar mágico, com prateleiras baixas cheias de livros infantis, recantos acolhedores com puffs coloridos e murais que retratavam personagens de contos de fadas. A Ana observou enquanto João deixava a Sofia escolher que secção queria explorar primeiro, e ela imediatamente o puxou para a seção dos animais. Do seu ponto de vista, a Ana viu-os sentados em puffs amarelos, a Sofia no colo do João enquanto ele lia um livro sobre coelhos. A expressão concentrada da Sofia, a forma como se encostava confortavelmente a ele, como se o conhecesse há anos em vez de dias. Tudo aquilo fazia o coração da Ana doer. Depois de um tempo na livraria, saíram e foram à loja de doces ao lado. Mais uma vez a Ana observou a distância. O João ajudou a Sofia a escolher um queque de chocolate e sentaram-se numa pequena mesa perto da janela. A menina riu de algo que ele disse, chocolate a sujar o canto da sua boca. A Ana notou como o João instintivamente esticou a mão para um guardanapo para limpar suavemente o rosto da Sofia. Foi um gesto tão natural, tão paternal, que ela teve de desviar o olhar por um momento, sentindo os seus olhos a arderem com lágrimas não derramadas. Quando voltou a olhar, a Sofia estava a apontar para algo no seu queque, e o João fingiu estar horrorizado, fazendo a menina desatar a rir. A Ana não pôde evitar um pequeno sorriso.
A Sofia era sempre rápida a fazer amigos, mas isto parecia diferente, algo mais profundo. Quase uma hora depois, saíram da loja de doces. O João segurava um pequeno pacote que deu a Sofia. Os olhos dela brilharam ao abri-lo e encontrar um livro sobre coelhos, provavelmente o mesmo que tinham lido na livraria. Voltaram a passear para o parque e a Ana rapidamente se sentou num banco, fingindo que tinha estado lá o tempo todo. Observou enquanto o João se ajoelhava ao nível da Sofia novamente, dizendo algo que a menina acenou solenemente. Depois, para a surpresa da Ana, a Sofia abraçou o João, os seus pequenos braços mal alcançando o pescoço dele. Por um momento, a Ana viu a expressão no rosto do João, uma mistura de surpresa, alegria e profunda dor. Ele fechou os olhos brevemente, abraçando a Sofia de volta, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando se separaram, a Sofia correu em direção a Ana, agarrando o novo livro ao peito. Mamãe, olha o que o João me deu. É um livro sobre coelhos, como o Senhor Fofo. E comemos queques, e ele contou-me quando era pequenino e tinha um cão chamado Max que comia os sapatos do pai dele. A Ana sorriu para a filha, acariciando-lhe o cabelo. Isso é ótimo, querida. Divertiste-te? Muito, exclamou a Sofia, abrindo o livro para mostrar as ilustrações. Ele disse que podemos lê-lo juntos da próxima vez. A Ana levantou o olhar, encontrando o João a poucos metros de distância, a observá-las com olhos cautelosos. Ela não sabia o que dizer ou como agir. Parte dela queria dizer-lhe para ir embora para sempre. Outra parte, bem, essa parte ela estava a ignorar há 5 anos. Vai dizer adeus, disse finalmente. É hora de irmos. A Sofia correu de volta para o João, dizendo algo que a Ana não conseguiu ouvir. Ele acenou com a cabeça, sorrindo. Depois acenou para Ana à distância, sem fazer nenhum movimento para se aproximar, respeitando o espaço que ela definira. No caminho para casa, enquanto a Sofia tagarelava sobre todas as coisas divertidas que o João tinha dito e feito, a Ana refletiu sobre a tarde. Contra a sua vontade, ela teve de admitir que o João se tinha comportado impecavelmente. Sem presentes caros ou extravagantes, apenas um livro adequado à idade, sem tentativa de ostentar com lugares sofisticados, apenas um ambiente seguro e acolhedor para uma criança. E o mais importante, a felicidade da Sofia era genuína. O vínculo entre eles era inegável. Podemos ver o João de novo, mamã? Por favor. A Sofia perguntou pela terceira vez enquanto esperavam pelo autocarro. A Ana olhou para o rosto da filha, aqueles olhos verdes tão parecidos com os do pai. O sorriso que combinava traços de ambos. Veremos, Sofia, veremos. Mais tarde, naquela noite, depois de ler o novo livro a Sofia 3 vezes antes de ela finalmente adormecer, a Ana pegou no seu telefone. Hesitou um momento antes de digitar. Obrigada pelo livro, ela a adorou. A resposta veio quase imediatamente. Ela é incrível, Ana. Obrigado pelo dia de hoje. A Ana olhou para a mensagem por um longo tempo antes de digitar mais uma vez. Próximo sábado, à mesma hora. A resposta fez o seu coração saltar uma batida. Estarei à espera. Boa noite, Ana. Ela colocou o telefone de lado sem responder. As coisas estavam a mover-se demasiado rapidamente. Barreiras que ela tinha cuidadosamente construído estavam a dissolver-se, e ela não tinha a certeza se seria capaz de as reconstruir, se necessário. Mas ao olhar para o rosto adormecido da Sofia, ainda a agarrar o novo livro nos braços, a Ana soube que não tinha escolha. Por mais que quisesse proteger o seu próprio coração, a felicidade da sua filha vinha em primeiro lugar. E se isso significava deixar o João voltar para as suas vidas, bem, ela teria de encontrar uma forma de lidar com as consequências. Os encontros de sábado tornaram-se uma rotina ao longo das últimas semanas. No início, a Ana observava cada minuto com olhos de águia, pronta para intervir ao menor sinal de problema. Mas o João sempre se comportou impecavelmente com a Sofia,
mantendo atividades adequadas à idade e respeitando todas as fronteiras que a Ana definia. Neste sábado em particular, o terceiro consecutivo, o João chegou com um pequeno saco de papel quando veio buscar a Sofia no local habitual. "O que é isso?" perguntou a Ana, os olhos fixos no saco. "Pão amanhecido", respondeu o João com um sorriso. "Pensei em levar a Sofia ao lago hoje para dar comida aos patos, se estiveres de acordo." A Ana hesitou. O lago era um pouco mais longe do que os lugares que tinham visitado antes, mas ainda uma área pública movimentada com famílias nos fins de semana. "Por favor, mamã!" A Sofia saltou animadamente ao lado dela, já com o seu casaco favorito e a agarrar o seu inseparável coelhinho de peluche. "Nunca alimentei patos antes." "Está bem," a Ana cedeu, a verificar o relógio. "Mas lembra-te, 1 hora." "Prometo que a trago de volta a tempo," o João assegurou. Depois, num tom mais suave, acrescentou: "Podias vir conosco, se quiseres." O convite apanhou-a desprevenida. Até agora, eles tinham mantido uma distância cautelosa um do outro durante as visitas da Sofia com o João. "Acho que passo," respondeu ela automaticamente. Algo brilhou nos olhos do João. Desilusão, talvez. Mas ele acenou com a cabeça sem insistir. "Vamos, Sofia. Os patos devem estar com fome." A menina sorriu, pegando na mão do João com uma facilidade que parecia que o tinham feito a vida toda. A Ana observou-os afastar-se pelo caminho, aquela pontada familiar no peito a regressar. O Lago Azul, no meio de um dos parques de Monsanto, era um espelho azul esverdeado rodeado por árvores que começavam a mostrar as primeiras cores do outono. O João encontrou um banco tranquilo junto à água, onde menos pessoas passavam, e sentou-se com a Sofia. "Temos de ser gentis com os patos," explicou ele, abrindo o saco de pão. "Atiramos pedacinhos pequenos para não os assustar, e nunca atiramos muito num só sítio para que todos possam comer." A Sofia acenou solenemente a cada instrução, os seus olhos verdes arregalados a absorverem tudo. O João rasgou um pedaço de pão e demonstrou como o atirar à água. Quase imediatamente 2 patos remaram até eles. "Eles estão a vir," sussurrou a Sofia maravilhada. "Agora tenta tu." O João entregou-lhe um pedaço de pão. Cuidadosamente, a Sofia atirou o pão à água um pouco mais perto da margem do que pretendia. Ainda assim, um pequeno pato castanho nadou até lá e agarrou-o. "Consegui!" exclamou ela, batendo palmas de entusiasmo. "Ele gostou do meu pão." "Claro que gostou. Tens um ótimo lançamento." Durante quase 40 minutos, alimentaram os patos, desfrutando da tranquilidade do lago e da simplicidade do momento. Entre lançamentos, falavam de pequenas coisas. As cores favoritas da Sofia, roxo e amarelo. A sua professora, a senhora Fátima, que contava as melhores histórias. A sua melhor amiga na escola, uma menina chamada Maria, que desenhava dinossauros incríveis. "Sabes uma coisa?" A Sofia disse de repente enquanto rasgava outro pedaço de pão. "Eu gosto muito de passar tempo contigo." O João sentiu um nó na garganta. "Eu também gosto muito de passar tempo contigo, Sofia." "A mamã fica triste às vezes," continuou ela com a candura desconcertante das crianças. "Mas ela sorri mais nos dias em que nos encontramos." "A sério?" perguntou o João surpreendido. A Sofia acenou com a cabeça. "Quando chego a casa, ela pergunta o que fizemos e eu conto-lhe tudo." Depois ela sorriu um bocadinho. Não um sorriso grande, mas um sorriso verdadeiro, sabes? O João entendeu perfeitamente. Ele sempre fora capaz de ler os sorrisos da Ana, os educados, os genuínos, os que não chegavam aos olhos. "A tua mãe é uma pessoa muito especial," disse ele cuidadosamente. "Eu sei." A Sofia concordou, atirando mais pão. "Ela faz tudo sozinha. Ela trabalha, leva-me à escola, faz o meu jantar, lê-me histórias, mas às vezes ouço-a chorar à noite quando pensa que estou a dormir." O João permaneceu em silêncio, deixando a menina continuar se quisesse. Ele não queria forçar, mas o seu coração batia forte no peito.
O Tiago tem um pai que brinca com ele todos os dias, a Sofia disse depois de um momento. E a Lígia tem um pai que vive noutra casa, mas ele ainda a vai buscar aos fins de semana. A implicação era clara, mesmo vindo de uma criança de 5 anos. O João respirou fundo, lutando para encontrar as palavras certas. Sofia, às vezes as coisas entre os adultos são complicadas, mas quero que saibas que gosto muito de ti e estou feliz por nos termos conhecido. Conhecias a minha mãe antes, não conhecias? Ela tinha a tua fotografia. O João acenou com a cabeça, atirando o último pedaço de pão à água. Sim, conheci a tua mãe há muito tempo. Nós éramos, hesitou, muito bons amigos. Por que é que deixaram de ser amigos? A pergunta simples exigia uma resposta demasiado complexa para uma criança. Cometi um erro, disse finalmente. Fiz algo que deixou a tua mãe muito triste, e ela decidiu que era melhor para nós não sermos mais amigos. A Sofia franziu a testa, processando aquilo. Mas se disseste que tinhas pena, ela devia desculpar-te. A senhora Fátima diz que temos de desculpar as pessoas quando dizem que têm muita pena. O João deu um sorriso triste. Nem sempre é assim tão simples, pequena, mas estou a tentar fazer as coisas bem agora. A Sofia olhou para o relógio brilhante no seu pulso, um daqueles que ajudam as crianças a aprender a ver as horas. Temos de voltar. A mamã vai ficar preocupada. Tens razão, vamos. Ela pegou na mão dele sem hesitar e voltaram conversando sobre os patos e qual era o sabor de gelado favorito do João. A Ana verificou o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Ainda faltavam 10 minutos para a hora combinada. Mas ela já estava inquieta. Talvez devesse ter aceite o convite do João. Mamã! A voz da Sofia interrompeu os seus pensamentos. A Ana virou-se para ver a filha a correr na sua direção, as bochechas coradas de excitação, com o João a seguir alguns passos atrás. Mamã, foi tão fixe! Demos comida aos patos e eles vieram mesmo perto. E até havia um patinho bebê que era tão fofo. E o João disse que eu tenho o melhor lançamento do mundo. A Ana sorriu, agachando-se para abraçar a filha. Parece que te divertiste muito. Foi o melhor dia, declarou a Sofia, abraçando a mãe com força. Podemos fazer isto de novo alguma vez? Por favor, por favor. A Ana olhou por cima do ombro da Sofia e viu o João parado a uma distância respeitosa, mãos nos bolsos, a observar a interação delas com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Havia definitivamente carinho ali, mas também algo mais. Saudade, talvez. Veremos, querida, a Ana respondeu levantando-se. Diz obrigado ao João pelo passeio. Obrigado, João. A Sofia correu de volta para ele e abraçou-o pela cintura. Foi o melhor dia com Patos de sempre. Ele riu, despenteando-lhe ligeiramente o cabelo. Obrigado por me teres acompanhado, dona Sofia. Também foi o melhor dia com Patos para mim. Enquanto a Sofia voltava para o lado da mãe, o João e a Ana trocaram um olhar breve, mas significativo. Havia uma trégua silenciosa ali, uma pequena fenda na porta que a Ana tinha mantido firmemente fechada. Até o próximo sábado? Perguntou ele com uma cautela que o João mais velho que ela conhecera não possuía. A Ana hesitou apenas um momento antes de acenar com a cabeça. Até sábado. No caminho para casa, enquanto a Sofia recontava cada detalhe da viagem ao lago, a Ana percebeu que algo tinha mudado dentro dela. O ressentimento que carregara por tanto tempo. A mágoa que cultivara diligentemente durante 5 anos começavam a perder a força, como gelo fino sob o sol da primavera. Ela não estava pronta para perdoar completamente. Ainda não. Mas pela primeira vez, conseguia imaginar um futuro onde o perdão era possível. O João ajeitou a gravata pela terceira vez, olhando para o seu reflexo no espelho. Ele odiava reuniões de conselho, sempre tão formais,
sempre tão desligadas da verdadeira essência de inovação que ele procurava com a inovação Teixeira. Mas hoje, nem horas de relatórios financeiros com investidores conseguiam ocupar a sua mente. Apenas um pensamento não o largava. Sofia. 4 semanas de encontros de sábado. 4 semanas a descobrir cada pequeno detalhe sobre a menina de 5 anos que entrara na sua vida como um furacão. O seu livro favorito, a sua cor favorita, como ela franzia o nariz ao concentrar-se, tal como a Ana. A Ana. Ela ainda não tinha confirmado o que ele suspeitara desde o primeiro momento em que viu os olhos verdes da Sofia. Ele não precisava de um teste de ADN para saber que a criança era sua. Tinha de ser. Então, por que permanecer no limbo? Por que permitir estas visitas sem confrontar a verdade? A resposta era simples e complexa. Medo. Medo de que ela dissesse não. Medo de que a Ana negasse a sua suspeita e ele perdesse o direito de ver a Sofia, e talvez ainda mais assustador, medo de ouvir sim e de enfrentar a magnitude do que ele tinha perdido nestes últimos 5 anos. Senhor Teixeira, a reunião começa em 5 minutos, anunciou a sua assistente, interrompendo os seus pensamentos. Obrigado, Vera. Estou a caminho. Durante toda a reunião, a discutir previsões financeiras e estratégias de mercado, o João tirava notas e respondia a perguntas quase automaticamente. O seu corpo estava ali, mas a sua mente vagueava para um banco de parque, onde uma menina de casaco vermelho atirava pão aos patos. E se eu estiver a aproximar-me demasiado sem ter o direito? O pensamento atormentava-o. E se ela não for minha filha e eu estiver a formar um laço que não devia existir? Mas havia também o pensamento oposto, igualmente perturbador. E se ela for minha filha e eu desperdiçar estes momentos preciosos por cobardia, de enfrentar a verdade? Quando a reunião finalmente terminou, o João tomou uma decisão. Independentemente do resultado, ele precisava de saber. Por si, pela Ana e acima de tudo pela Sofia. A Ana estava a dobrar as t-shirts coloridas da Sofia, arrumando-as cuidadosamente na gaveta. A sua filha dormia no quarto ao lado, exausta depois de uma tarde em casa da avó. A casa estava em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio da cozinha. Nestes momentos, sozinha com os seus pensamentos, a Ana sentia o peso das escolhas que fizera. Deixar o João fora da vida da Sofia tinha sido a escolha certa na altura. Ela estava magoada, traída, não pela decisão em si, mas pelo fato de ele não a ter incluído em algo tão crucial para a Ana. Simbolizava tudo o que ela temia. Que, no fundo, ela não era verdadeiramente uma prioridade para ele. Quando descobriu que estava grávida, 3 semanas depois de sair do apartamento deles, o seu primeiro instinto foi ligar-lhe. Os seus dedos pairaram sobre o telefone inúmeras vezes. Mas depois lembrou-se da expressão dele quando lhe disse que assinou o contrato sem lhe dizer, como se fosse uma coisa pequena e insignificante. Se ele não me consultou sobre algo tão importante para mim, como posso confiar que ele colocará o nosso filho em primeiro lugar? Decidir criar a Sofia sozinha não fora fácil. Os seus pais ajudaram financeiramente, permitindo-lhe terminar o mestrado enquanto cuidava de um recém-nascido. Mas noites sem dormir, febres inesperadas, pequenas vitórias e desilusões, ela enfrentou tudo sozinha. E agora o João estava de volta, entrando gradualmente nas suas vidas com passeios de sábado e presentes simples, com uma paciência e respeito que ela não esperava. A Ana terminou de arrumar as roupas e foi para a mesa onde a Sofia tinha deixado os seus desenhos da escola. Havia um em particular que ela tinha evitado olhar diretamente. Pegou-o cuidadosamente. No papel de cores vibrantes estavam 3 figuras de pau. Uma pequena com caracóis, uma mais alta com cabelo comprido e outra com cabelo curto, um pouco mais alta. A minha família, lia a legenda em letras grandes e irregulares. Embaixo, com a ajuda da professora,
A Sofia tinha escrito: eu, a mamã e o João. A Ana sentiu as lágrimas arderem-lhe nos olhos. Durante semanas, ela convenceu-se de que estava a permitir estes encontros apenas pelo bem da Sofia. Mas a verdade era que parte dela, algo que ela tinha enterrado profundamente, ainda respondia à presença do João. Era a forma como ele olhava para a Sofia, como se ela fosse a coisa mais fascinante do universo. Como ele mantinha uma distância respeitosa da Ana, nunca forçando mais do que ela estava disposta a dar. Como, apesar do sucesso da sua empresa, ele aparecia nos encontros de sábado com jeans simples e t-shirts gastas, tal como o João que ela conhecera na faculdade. O João por quem ela se tinha apaixonado antes que o dinheiro e o sucesso se tornassem uma possibilidade. O telefone tocou, quebrando o silêncio e os seus pensamentos. O número do João iluminou o ecrã. A Ana respirou fundo antes de atender. Olá, Ana. A voz do João parecia tensa. Desculpa ligar tão tarde. Está tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não, sim, quer dizer... Ele hesitou. Podemos falar pessoalmente? A Ana sentiu uma pontada de ansiedade. Agora, a Sofia está a dormir. Não posso. Eu sei. Desculpa, não quis dizer agora. Amanhã, talvez. No café depois de fechar. Preciso de falar contigo. Só contigo. O tom da sua voz, aquela hesitação em vulgar em alguém sempre tão seguro de si, fez a Ana entender. Ele queria a verdade. E talvez, depois de 5 anos, ela estivesse finalmente pronta para dar. Está bem. Fechamos às 21h. Que tal às 21h30? Estarei lá. Obrigado, Ana. Depois de desligar, ela olhou para o desenho novamente. 3 figuras de pau. Uma família. O passado pesava sobre ela, mas o futuro. O futuro era uma página em branco à espera de ser colorida. O café Pássaro Azul estava vazio quando o João chegou 15 minutos mais cedo. As cadeiras estavam viradas ao contrário em cima das mesas, as luzes principais desligadas, apenas algumas luzes mais suaves acesas atrás do balcão, onde a Ana estava a terminar o expediente do dia. Ela levantou o olhar quando o sino da porta anunciou a sua chegada. E por um momento, eles apenas se entreolharam, separados pelo espaço físico do café e por 5 anos de ausência. Estás aberto? Perguntou o João, tentando quebrar o gelo. Só para ti, respondeu a Ana, num tom que ele não conseguiu decifrar. Ela fez um gesto para ele se aproximar do balcão. O João notou que ela parecia cansada, pequenas olheiras sob os olhos, o cabelo preso num coque desarrumado. No entanto, para ele, ela continuava a ser a mulher mais bonita que alguma vez vira. Café? Ofereceu ela. Por favor. Enquanto a Ana preparava 2 chávenas, um silêncio tenso pairou entre eles. Havia tantas coisas para dizer, tantas perguntas e respostas em atraso. Era difícil saber por onde começar. Como está a Sofia? Perguntou o João finalmente. A Ana sorriu suavemente, o primeiro sorriso genuíno que ele vira no rosto dela em anos. A dormir. Passou o dia com os meus pais e voltou exausta. A minha mãe disse que ela falou de ti sem parar. Ela é incrível, Ana, disse o João, aceitando a chávena que ela lhe estendia. Tão inteligente, tão cheia de vida. Fizeste um trabalho incrível com ela. Os olhos da Ana brilharam de orgulho. Ela é a coisa mais importante da minha vida. O João respirou fundo. Era agora ou nunca. Ana, preciso de saber. Não consigo continuar assim. A Sofia é minha filha? A pergunta pairou entre eles, pesada e tangível. A Ana baixou os olhos para sua chávena, os dedos a apertarem a asa com força. Por que é que isso importa agora, João? Sussurrou ela. Tu tens a tua vida, a tua empresa. Importa porque estou a apaixonar-me por aquela menina mais a cada sábado, disse ele, a voz a tremer. Porque preciso de saber se tenho o direito de sentir o que estou a sentir. Porque se ela é minha filha, perdi 5 anos preciosos da vida dela.
e não quero perder mais um dia. A Ana levantou os olhos e o João viu que estavam cheios de lágrimas. E se ela for tua filha, o que muda? Tudo, respondeu ele simplesmente. E nada. Continuarei a querer fazer parte da vida dela exatamente como faço agora. Mas saberei que tenho o direito de estar lá para ela, de ser o pai dela. A palavra pai pareceu abrir uma comporta na Ana. Uma lágrima escorregou pela sua bochecha. Terias esse direito se me tivesses procurado quando parti, se tivesses lutado por mim, por nós. Tentei, disse o João, sentindo a velha culpa a ressurgir. Liguei dezenas de vezes nas primeiras semanas. Nunca atendeste. Fui à casa dos teus pais. A tua mãe disse que não querias ver-me. Depois de um tempo, aceitei a tua decisão. Eu estava magoada, João. A Ana admitiu. Tão magoada. Tu não entendes o que fizeste. Não entendes mesmo. Não foi só o contrato. Foi o fato de não me teres incluído. Como se eu não fosse importante o suficiente para fazer parte de decisões que afetavam o nosso futuro juntos. Eu sei. Ele baixou a cabeça de vergonha. Fui um idiota. Estava tão obcecado com o sucesso da empresa, tão desesperado para provar o meu valor. Não vi que já tinha tudo o que importava. Tu. A Ana respirou fundo, como se estivesse a reunir forças para o que diria a seguir. Quando descobri que estava grávida, 3 semanas depois de sair do nosso apartamento, quase te liguei. O coração do João congelou por um momento. Por que não o fizeste? Porque tive medo. Medo de que ficasses comigo apenas por obrigação. Medo de que a empresa sempre viesse em primeiro lugar. Medo de que um dia fizesses a Sofia o que me fizeste a mim, tomares decisões que afetassem a vida dela sem a consultar. O João fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Quando os abriu, havia determinação no seu olhar. Cometi um erro terrível, Ana. O pior erro da minha vida. E passei 5 anos a pagar por ele, mesmo sem saber da Sofia. Ele colocou a mão no balcão, sem tocar na dela, apenas abrindo-a num gesto. Estou a pedir perdão não pelo que fiz à empresa ou ao projeto, mas por trair a tua confiança, por não ser o homem que merecias. A Ana olhou para a sua mão estendida, depois de volta para os seus olhos. A tensão entre eles era palpável. A Sofia é tua filha, disse ela finalmente, a voz firme apesar das lágrimas. Sempre foi. O João sentiu como se toda a sala estivesse a girar. Embora ele suspeitasse, ouvir a confirmação dos lábios da Ana foi avassalador. Uma filha. Ele tinha uma filha. Uma incrível menina de 5 anos que partilhava o seu sangue, os seus genes, o seu sorriso torto. Uma filha que não o conhecia como pai. Por que me deixaste vê-la agora? Perguntou ele, a voz a tremer de emoção. Depois de todo este tempo. A Ana encolheu os ombros ligeiramente, um gesto que carregava o peso de anos de decisões difíceis. Ela encontrou-te primeiro. Depois de ver como estavas com ela, como a tratavas, percebi que poderia ter lhe negado algo importante. Um pai. Obrigado, disse o João, as lágrimas a rolarem-lhe pelo rosto sem vergonha. Obrigado por me deixares conhecê-la, mesmo depois de tudo. Ela parece-se contigo, a Ana admitiu, um pequeno sorriso a aparecer entre as suas lágrimas. Ela tem a tua teimosia. E o teu sorriso. O João riu, um som quebrado pela emoção. Mas ela tem os teus olhos e o teu coração. Um momento de silêncio passou entre eles, menos tenso do que antes, como se um peso enorme tivesse sido levantado dos seus ombros. O que fazemos agora? Perguntou a Ana. O João respirou fundo, limpando o rosto com a manga da camisa. Não tenho a certeza. Só sei que quero estar presente, quero ser o pai que a Sofia merece, quero compensar cada dia que perdi. Ele olhou diretamente para os olhos da Ana. Prometo que nunca mais a abandonarei. Nunca mais te deixarei sozinha com esta responsabilidade. Ela não sabe, a Ana alertou. Não lhe disse que és o pai.
Quando achares que é a altura certa, estarei pronto, o João assegurou. Sem pressas. A Ana acenou com a cabeça. Uma compreensão silenciosa a passar entre eles. O caminho à frente seria complicado, cheio de conversas difíceis e ajustes. Mas pela primeira vez em 5 anos, ambos sentiram que estavam a mover-se na direção certa. Na parede atrás do balcão, a Ana tinha pendurado alguns dos desenhos da Sofia. Entre eles, o João viu um que parecia mostrar 3 figuras de pau de mãos dadas. Uma família. Um passado que pesava muito, mas não tanto quanto a promessa de um futuro. O João estacionou o carro a um quarteirão da escola primária, 15 minutos antes da campainha final. Era a primeira vez que ele ia buscar a Sofia à escola, e o seu coração batia como se estivesse prestes a apresentar a 1000 investidores. 3 meses tinham passado desde que a Ana confirmara que a Sofia era sua filha. 3 meses de ajustes, conversas e pequenas descobertas diárias. O João fazia agora parte da rotina da Sofia, indo buscá-la à escola 3 vezes por semana, jantando com elas a maior parte das noites e fazendo passeios juntos aos sábados. Hoje, porém, era diferente. Depois de muita discussão, ele e a Ana tinham concordado que hoje, finalmente, iriam contar a verdade à Sofia. A Ana estaria à espera em casa para que pudessem explicar juntos. O João verificou novamente a mensagem que a Ana lhe enviara. A Sofia sabe que a vais buscar. Ela está muito animada. Por favor, vem direto para casa. Falaremos juntos. O céu estava cheio de nuvens escuras e a aplicação meteorológica no seu telefone indicava chuva forte para o fim da tarde. O João suspirou, esperando que o tempo não fosse um mau presságio. Quando a campainha tocou, ele estava no portão principal, a observar grupos de crianças barulhentas a saírem. Os seus olhos procuravam os caracóis castanhos familiares da Sofia, e quando finalmente a viu, o seu coração acelerou. "João!" gritou ela, correndo na sua direção com a sua mochila de unicórnio a saltitar atrás dela. "Vieste mesmo?" Ele agachou-se para a cumprimentar, quase perdendo o equilíbrio quando ela se atirou aos seus braços para um grande abraço. "Disse a toda a gente que me vinhas buscar hoje", informou ela orgulhosamente. "Ah, sério?" O João sorriu, levantando-se e pegando na mochila dela. "E o que é que disseste sobre mim?" "Que és o meu amigo especial que conta histórias fixes e me leva a ver os patos", disse ela, saltitando alegremente enquanto se dirigiam para o carro. O Tiago ficou com ciúmes porque o pai dele nunca o leva a ver patos. Amigo especial. As palavras eram doces e dolorosas ao mesmo tempo. Em breve, se tudo corresse bem, ela chamá-lo-ia de algo muito diferente. "Como foi a escola hoje?" perguntou ele, ajudando-a a entrar no banco de trás e a apertar o cinto de segurança. "Foi fixe. Aprendemos sobre as estações e fiz um desenho de outono com folhas verdadeiras que colei no papel. A minha professora disse que era excepcional, o que significa muito, muito bom." O João sorriu ao ligar o motor. Durante a viagem, a Sofia tagarelou sem parar sobre a sua professora, os seus amigos e como estava a aprender a escrever palavras difíceis. O João ouvia fazendo perguntas, genuinamente interessado em cada detalhe da vida escolar dela. Estavam a meio caminho de casa quando as gotas de chuva começaram a cair, intensificando-se rapidamente numa tempestade. "Uau, está a chover muito", exclamou a Sofia, encostando o rosto à janela. "Parece que o céu abriu." O João concordou, abrandando enquanto os limpa-para-brisas trabalhavam sem parar. No momento em que chegaram à rua da Ana, a chuva era tão forte que mal conseguiam ver o passeio. "Vamos ter de correr", o João disse, estacionando o mais perto possível da entrada do apartamento, pronto para se molhar um pouco. "Sim", respondeu a Sofia entusiasmada. "Adoro correr à chuva." O João pegou na mochila dela e num pequeno guarda-chuva do porta-luvas, embora soubesse que não seria de grande ajuda contra o dilúvio. Às 3, corremos. 1,
2, 3. Saltaram do carro e correram para o edifício, a Sofia a rir alto enquanto a chuva os encharcava. O João tentou mantê-la parcialmente coberta com um minúsculo guarda-chuva, mas foi inútil. No momento em que chegaram à entrada, estavam encharcados. Foi tão divertido, exclamou a Sofia, abanando a cabeça e salpicando água por todo o lado. O João riu, passando a mão pelos cabelos molhados. Foi, mas a tua mãe vai matar-me por te ter deixado encharcar. A mamã não fica zangada, declarou a Sofia enquanto subiam as escadas para o terceiro andar. Ela tem andado feliz ultimamente. Ela sorri mais. O João sentiu um calor a espalhar-se pelo seu peito com aquilo. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance para eles serem uma família de verdade. Quando chegaram à porta do apartamento 304, a Sofia bateu alegremente, anunciando: Mamã, somos nós. Estamos encharcados. A Ana abriu a porta, os olhos arregalados ao vê-los os dois a pingar no corredor, o cabelo colado aos rostos, as roupas coladas aos corpos, mas a sorrir como se tivessem acabado de ganhar a lotaria. Oh, meu Deus, estão os dois encharcados, exclamou ela, abrindo mais a porta para que pudessem entrar. O que aconteceu ao guarda-chuva? Era muito pequeno, a Sofia explicou rindo, e a chuva era muito grande. Foi uma luta injusta, o João acrescentou, sorrindo timidamente para a Ana. Por um momento, a Ana apenas os observou. Pai e filha lado a lado, os mesmos sorrisos, as mesmas expressões divertidas, a pingar água no tapete da entrada. Algo no seu rosto suavizou-se. Vou buscar toalhas, disse ela, abanando a cabeça numa mistura de exasperação e carinho. Sofia, tira esses sapatos molhados. Minutos depois, a Sofia estava seca e com roupas limpas, sentada no sofá da sala com uma chávena de chocolate quente. O João só conseguiu trocar os sapatos usando um par de meias grossas que a Ana lhe emprestara. O seu cabelo ainda estava úmido, mas ele usara uma toalha para secar o rosto e os braços. A Ana sentou-se na poltrona em frente ao sofá, trocando um olhar significativo com o João. Era aquilo. Sofia, querida, começou ela suavemente, mas com firmeza. O João e eu queremos falar contigo sobre algo importante. A menina olhou para eles, a curiosidade a iluminar os seus olhos verdes. É uma surpresa. O João sentou-se ao lado dela no sofá, deixando um pequeno espaço entre eles. O seu coração a bater tão forte que ele tinha a certeza de que todos conseguiam ouvi-lo. De certa forma, a Ana respondeu, respirando fundo. Lembraste-te quando me perguntaste sobre o teu pai? A Sofia acenou com a cabeça, a sua expressão tornando-se mais séria. Disseste que ele vivia longe. Sim, disse, a Ana admitiu-o, encontrando brevemente os olhos do João. Mas isso não era totalmente verdade, querida. O teu pai não vive assim tão longe. A Sofia franziu a testa, tentando entender. Ele mora aqui na cidade? Sim, mora, a Ana confirmou, inclinando-se para a frente. Na verdade, Sofia, o João é o teu pai. Por um momento, o tempo pareceu parar. O único som era o da chuva contra as janelas. Os olhos da Sofia arregalaram-se, passando da Ana para o João e de volta. O João é o meu pai? Repetiu ela, a voz pequena e cheia de surpresa. O João sentiu a garganta apertar. Queria falar, mas as palavras não lhe saíam. Sim, querida. A Ana confirmou gentilmente. O João é o teu pai. A Sofia virou-se para olhar para o João, estudando o seu rosto, como se o estivesse a ver pela primeira vez. Os seus olhos verdes, tão parecidos com os dele, examinaram cada detalhe. É por isso que começaste a levar-me a sítios? Perguntou finalmente. Porque és o meu pai. O João encontrou a sua voz, embora estivesse rouca de emoção. Não, Sofia. Quando comecei a passar tempo contigo, eu não sabia que era o teu pai. Eu só sabia que eras uma menina incrível que eu queria conhecer melhor.
Mas conhecias a minha mãe antes, a Sofia raciocinou, as peças a encaixarem na sua mente de 5 anos. É por isso que ela tinha a tua fotografia. Sim, a Ana interveio. O João e eu conhecemos-nos há muito tempo. Éramos muito próximos, antes de tu nasceres. A Sofia ficou em silêncio por um momento, como se estivesse a organizar os seus sentimentos. Depois uma sombra cruzou o seu pequeno rosto. Se és o meu pai, por que é que nunca vieste visitar-nos antes? Ela olhou diretamente para o João, a pergunta a pairar como uma nuvem pesada no ar. O João sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era a pergunta que ele mais temia, e, no entanto, a mais justa. Eu não sabia de ti, Sofia, respondeu ele honestamente, a voz a tremer. Se eu soubesse, teria vindo imediatamente. Teria estado aqui desde o primeiro dia. Não lhe disseste, mamã? A Sofia perguntou, virando-se para Ana. A Ana respirou fundo, consciente de que este momento chegaria. Não, querida, não disse. E essa foi a minha decisão, não a do João. Ele não teve escolha. Por que é que não tiveste escolha? A pergunta simples carregava o peso de 5 anos de segredos. A Ana olhou para o João como se pedisse permissão para continuar. Ele acenou ligeiramente com a cabeça. Porque a tua mãe e eu tivemos um desentendimento. O João explicou gentilmente. Eu fiz algo que a magoou muito, e ela decidiu que não devíamos estar juntos. Mas se vocês se zangaram, por que é que não fizeram as pazes? A Sofia perguntou, a sua lógica infantil expondo a complexidade das relações adultas. A senhora Fátima diz que quando nos zangamos com alguém, devemos conversar e pedir desculpa. A Ana sorriu tristemente. Às vezes, Sofia, quando os adultos se magoam, é mais complicado. Leva tempo para curar certas feridas. A Sofia ficou em silêncio novamente. O seu rosto uma mistura de emoções. O João preparou-se para a rejeição, a raiva, até as lágrimas. Mas o que ela disse a seguir surpreendeu-o mais do que qualquer coisa. Então, a Sofia disse lentamente, posso chamar-te papá agora? A simplicidade da pergunta e a esperança dentro dela quebraram algo dentro do João. As lágrimas que ele estava a segurar começaram a cair livremente. Adoraria isso, Sofia, conseguiu ele, a voz a tremer. Mais do que tudo no mundo. Um sorriso iluminou o rosto da Sofia e ela atirou-se aos seus braços sem hesitação. Sempre quis um papá, declarou ela, abraçando-o com força. E já és meu amigo, por isso é ainda melhor. O João abraçou-a de volta, sentindo o seu pequeno corpo contra o seu, cheirando o shampoo infantil no cabelo úmido dela. Era como se uma peça que faltava dentro dele finalmente tivesse encaixado no lugar. Por cima da cabeça da Sofia, ele encontrou o olhar da Ana, a brilhar com lágrimas não derramadas. Havia dor ali, mas também algo mais. Alívio, talvez, por ela já não ter de carregar este fardo sozinha. Sofia, a Ana chamou suavemente depois de alguns momentos. Por que não vais buscar aquele desenho que fizeste ontem? Aquele sobre a família. Tenho a certeza de que o João adoraria vê-lo. A Sofia saltou do sofá, entusiasmada. Aqui é o melhor desenho que já fiz, proclamou antes de correr para o seu quarto. Assim que ficaram sozinhos, um silêncio pesado caiu entre a Ana e o João. Obrigado, disse ele finalmente, por permitires isto, por me deixares fazer parte da vida dela agora. A Ana exalou. Não foi uma decisão fácil, João. Durante 5 anos, construí uma vida para nós, só para nós as duas. Deixar-te entrar? Ela hesitou. Tenho medo que ela se apegue demasiado e depois se magoe. Não vou desaparecer, Ana, o João disse com firmeza. Nunca mais. A Sofia é minha filha. Quero estar lá para cada momento da vida dela de agora em diante. Aniversários, peças da escola, formaturas, tudo. E se a tua empresa precisar de ti? Se surgir outro negócio importante, outra oportunidade que não pode esperar? A voz da Ana carregava o eco de velhas feridas.
Aprendi da forma mais difícil que nenhum contrato ou quantidade de dinheiro vale o que perdi nos últimos 5 anos. O João respondeu com intensidade. Não cometerei o mesmo erro 2 vezes. A Ana estudou-o por um longo momento, como se estivesse a tentar ver através dele para encontrar a verdade no seu coração. Precisaremos de definir limites, regras sobre como isto vai funcionar, disse ela finalmente. Pela Sofia. O que quiseres, o João concordou rapidamente. Podemos fazer isto da forma que for melhor para ela. Ela vai querer-te por perto o tempo todo agora, a Ana avisou. Vai querer que a leves à escola, que lhe leias histórias para dormir, que venhas jantar. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto do João. Isso parece perfeito para mim. Antes que a Ana pudesse responder, a Sofia voltou segurando uma grande folha de papel colorida. Olha, papá! Exclamou ela, usando aquela palavra nova com naturalidade, como se sempre tivesse feito parte do seu vocabulário. É a nossa família. O desenho mostrava 3 figuras de pau sorridentes de mãos dadas. Uma pequena no meio com caracóis, uma mais alta à esquerda com cabelo comprido, e outra à direita, ligeiramente mais alta, com cabelo curto. Essa sou eu, a Sofia explicou, apontando para a figura mais pequena. Essa é a mamã e esse és tu. Desenhei antes mesmo de saber que eras o meu verdadeiro pai. Fixe, não é? É o desenho mais bonito que alguma vez vi, o João respondeu sinceramente, a voz embargada pela emoção. A Sofia sorriu satisfeita antes de subir para o sofá entre o João e a Ana, que se juntara a eles. Agora somos uma família de verdade, declarou ela, pegando em cada uma das mãos deles. Como a família do Tiago e a família da Lígia. A Ana e o João trocaram um olhar por cima da cabeça da filha. Havia ainda tanto para descobrir, tantas conversas difíceis pela frente, tantos detalhes práticos para resolver. Mas naquele momento, com a chuva a bater nas janelas e a Sofia entre eles, a segurar as suas mãos, algo mudou. Não era um final feliz. Ainda não. Era um começo complicado, incerto, mas cheio de possibilidades. E talvez, apenas talvez, ao aprenderem a ser pais juntos, eles redescobrissem o que uma vez perderam entre si. Lá fora, a chuva começava a abrandar e um fraco raio de sol tentava romper as nuvens. 3 meses tinham passado desde a hospitalização da Sofia. A primavera chegara, trazendo dias mais longos e um calor suave que se espalhava pela cidade depois de um inverno rigoroso. Nas últimas semanas, o João tinha enfrentado os maiores desafios profissionais da sua carreira. Mas, surpreendentemente, encontrara uma clareza que nunca tivera antes. Sentado no seu escritório da Inovação Teixeira, o João releu o contrato final que reestruturaria completamente a empresa. As repercussões do ataque cibernético tinham sido severas. Valor de mercado perdido, reputação manchada, confiança dos clientes abalada. No entanto, no meio do caos, ele descobrira uma oportunidade de reinvenção. Tens a certeza disto? Perguntou o Pedro, observando o João assinar o documento. Estamos a falar de vender 40% da empresa ao Horizonte. Nunca quiseste investidores externos com tanto poder de decisão. O João pousou a caneta e olhou para a janela panorâmica com vista para o horizonte da cidade. O João de 5 anos atrás teria preferido a falência a abrir mão do controlo. Admitiu. Mas tenho outras prioridades agora. Este acordo dá-nos a estabilidade financeira de que precisamos, salva os empregos da equipa, e permite-me ter um equilíbrio que nunca tive antes. O acordo com a Horizonte Tecnologias era menos uma derrota e mais uma transformação. Vender parte da empresa garantiria o capital para recuperar da crise, implementar sistemas de segurança avançados e reconstruir a confiança dos clientes. Em troca, o João abria mão de ser o chefe absoluto, aceitando um papel que, embora ainda crucial, lhe permitiria estar presente para a sua família de uma forma nunca possível como CEO a tempo inteiro. Realmente mudaste, o Pedro observou,
o seu tom neutro apenas a constatar um fato. Para melhor espero, o João respondeu com um pequeno sorriso. Depois da reunião, o João deixou o edifício mais cedo do que teria há alguns meses. Tinha combinado encontrar a Ana e a Sofia numa pequena horta comunitária perto do apartamento delas, ali para os lados de Monsanto, numa zona mais verdejante. A Sofia tinha começado um projeto escolar, a plantar uma semente e a cuidar dela, e insistira que os três deviam fazê-lo juntos. Quando chegou à horta, avistou-as imediatamente. A Ana vestia um simples vestido de verão, o cabelo solto ao vento suave, enquanto a Sofia, agora totalmente recuperada da pneumonia, corria de um canteiro para outro, inspecionando cada planta com um entusiasmo infantil. Papá! Gritou ela ao vê-lo correndo na sua direção. Vem ver, a nossa flor está a abrir. O João pegou nela ao colo, deixando-a guiá-lo para um pequeno canteiro, onde 6 semanas antes tinham plantado uma semente de girassol. Na altura, logo após a alta da Sofia do hospital, era uma forma de a manter ocupada durante a recuperação. Agora, uma jovem planta verde erguia-se do solo com um botão amarelo a começar a surgir. Olha, está a sorrir para nós, declarou a Sofia, apontando para a flor à medida que as suas pétalas começavam a aparecer. A Ana aproximou-se, sorrindo com o entusiasmo da filha. Cresceu mais do que eu esperava, comentou ela, olhando não para a planta, mas para o João. Havia algo diferente no seu olhar agora, uma suavidade que tinha aparecido gradualmente ao longo das últimas semanas. Desde a decisão do João no hospital, algo fundamental tinha mudado entre eles. A desconfiança que a Ana mantinha como escudo protetor começara a desmoronar-se tijolo a tijolo. As coisas mais bonitas precisam de tempo e cuidado para crescer. O João respondeu, também não falando apenas da flor. A Sofia estava demasiado ocupada a examinar a planta para notar o momento entre os adultos. O João sentou-a no chão e ela imediatamente se ajoelhou ao lado da flor em botão, estudando cada detalhe. Podemos fazer um piquenique aqui amanhã? Perguntou ela de repente. Bem aqui, ao lado da nossa flor, para celebrar. Acho que é uma ideia maravilhosa. A Ana concordou. O que achas, João? Não perderia por nada, respondeu ele, sentindo aquele calor familiar no peito sempre que os três faziam planos juntos. No dia seguinte, chegaram cedo à horta comunitária, carregando um cesto de piquenique e uma manta colorida. O girassol abrira ainda mais durante a noite, as suas pétalas amarelas totalmente visíveis agora, voltadas para o sol da manhã. A Sofia estava encantada com a transformação. Cresceu tão depressa, exclamou ela, espreitando a flor de todos os ângulos. Tal como tu, o João gracejou, despenteando-lhe o cabelo carinhosamente. Estenderam a manta perto do canteiro e montaram o pequeno almoço simples que tinham preparado juntos. Sandes, fruta fresca, sumo de laranja e os queques de chocolate que a Sofia tinha ajudado a fazer, orgulhosa da sua contribuição culinária, apesar de alguns pequenos desastres na cozinha. A melhor manhã do mundo, a Sofia disse, erguendo a sua chávena de sumo num brinde improvisado. O João e a Ana riram, batendo as suas chávenas contra a dela. Era um momento tão simples, mas tão perfeito. O sol aquecia-os suavemente. O cheiro das flores enchia o ar, e ali estavam eles, já não peças separadas, mas uma família. Enquanto a Sofia mordiscava o seu segundo queque, a Ana deu um olhar pensativo ao João. Como está a empresa? Perguntou ela calmamente, não querendo que a Sofia ouvisse. Embora ela soubesse da crise, mantiveram os detalhes longe dela. Diferente, o João respondeu honestamente. Menor de algumas formas, mais forte de outras, ele pausou. Assinei o acordo com a Horizonte ontem. A Ana acenou com a cabeça, entendendo o que isso significava. Como te sentes? Em paz, disse ele, percebendo que era verdade.
Pela primeira vez, não estou a tentar provar nada ao mundo ou a mim mesmo. Sei onde preciso de estar e o que realmente importa. A Ana sorriu, um daqueles sorrisos raros e genuínos que lhe iluminavam todo o rosto. Fico feliz por ti, João. A sério. Entretanto, a Sofia tinha se afastado para observar um esquilo ali perto. De onde estavam sentados, conseguiam vê-la agachada, completamente imóvel, a tentar não assustar a pequena criatura a recolher sementes caídas. Olha para ela, a Ana disse suavemente. Tão focada, tão curiosa sobre tudo. Igual a ti, o João observou. Os seus olhares encontraram-se, e por um momento o tempo pareceu abrandar. Naquele olhar estava o passado que partilhavam, a mágoa que os separara e algo novo, algo que tinha crescido tão silenciosamente quanto a flor no canteiro. Ana, o João começou, o seu coração a bater como nos tempos da faculdade, quando via os mesmos olhos do outro lado do campus. Estes últimos meses foram uma viagem. Ela terminou, a sua expressão suavizando-se. Para todos nós. Não quero que acabe, disse ele simplesmente. A Ana esticou a mão levemente tocando na dele sobre a manta. Não tem de acabar. O convite silencioso nas suas palavras deu ao João a coragem de que precisava. Inclinando-se lentamente, ele encurtou a distância, dando-lhe todas as oportunidades para se afastar. Mas ela não o fez. Em vez disso, ela fechou os olhos e preencheu aquela última lacuna. O beijo foi suave, quase tímido, como um primeiro beijo. E, de certa forma, era um primeiro beijo para um novo começo, uma nova história que estavam a escrever juntos. Vocês. A voz da Sofia quebrou o momento, fazendo-os afastar-se rapidamente. Ela estava à frente deles, mãos na anca, com um ar de falso desgosto no rosto que rapidamente se desfez em risos. Parecem adolescentes, declarou ela, obviamente repetindo algo que ouvira em algum lugar. O João e a Ana riram, ambos corando como dois adolescentes apanhados a beijar-se em segredo. Vem cá, sua espiãzinha, o João disse, abrindo os braços. A Sofia não hesitou. Saltou entre eles, formando um abraço a três que os fez tombar na manta, numa explosão de risos. Agora somos uma família de verdade? Perguntou ela, olhando de um para o outro com aqueles olhos verdes tão parecidos com os do João. Sempre fomos, querida. A Ana respondeu, passando a mão pela bochecha da Sofia. Só precisávamos de tempo para descobrir. O João olhou para os dois, sentindo uma gratidão tão profunda que mal cabia no seu peito. O silêncio que uma vez separava as suas vidas fora preenchido com risos, confidências partilhadas e planos comuns. A dor que ele uma vez acreditou ser permanente transformara-se em algo novo e precioso. Ao lado deles, o girassol brilhava ao sol, as suas pétalas totalmente abertas, uma testemunha silenciosa do amor que, tal como a planta, nascera do silêncio, crescera através da adversidade e finalmente florescera mais forte e mais bonito do que qualquer um deles poderia ter imaginado. E hoje? Bem, hoje estamos aqui. Uma família que não é de contos de fadas, mas que se constrói todos os dias, com paciência e sim, muito amor. Há dias bons, dias maus, dias em que o João e eu ainda nos desentendemos e a Sofia, na sua sabedoria infantil, aponta os nossos erros. Há vezes em que penso se foi a decisão certa. Há quem diga que nunca nos devíamos ter separado, mas quem sabe? Nada é perfeito, nem nunca será. Mas é a nossa perfeição, não é? O caos bonito que escolhemos abraçar. Não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que pela primeira vez em muito tempo, estou exatamente onde devo estar. É o suficiente. E vocês, o que fariam no nosso